Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo à noite, eu sou a Rejane. Eu sou a Rosana. Nós somos da Confraria Literária. Hoje temos o prazer de receber aqui a Gisele Caparrós e a Nádia Starikoff. Desculpa, mas o nome é um pouquinho complicado. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. A Ana Cláudia Quintana Arantes diz em seu livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver que pessoas que não gostam de falar ou pensar sobre a morte são como crianças brincando de esconde-esconde numa sala sem móveis. Elas tapam os olhos com as mãos e acham que ninguém as vê. Pensam de um jeito ingênuo: se eu não olho para a morte, ela não me vê. Se eu não penso na morte, ela não existe. E em As Cores do Luto, vocês dizem que a vida é uma sequência de lutos, não só profundos, mas também os lutos cotidianos, como um filho que sai de casa, a mudança de emprego, o fim de um relacionamento. E é por isso que é importante falar da vida e da morte e do luto. Então, eu queria saber de vocês como foi que esse livro maravilhoso surgiu, porque ele é um livro lindo que toca a alma da gente através de uma dança entre a poesia e a pintura. Sério, eu fiquei assim emocionada. É lindo para os olhos e é lindo para o coração, é muito lindo. Conta pra gente. Obrigada por serem leitoras, né, do nosso livro, que na verdade não era para existir. Né? Nunca pensei escrever esse livro, nunca pensei em publicá-lo. Foi mesmo uma cura através da poesia. Né? Eu até coloco aqui uma citação da Campilho, que eu amo, poetisa portuguesa, que ela diz, poesia, da Matilde Campilho: poesia não salva o mundo, mas salva um minuto, e isso é suficiente. Então, um dos meus lutos profundos foi em 2014, quando o meu marido faleceu, e eu com duas meninas, né, de 13 e a outra entrando na faculdade, Jade e a Jasmine, e eu me vi fragmentada, né, aquela coisa, apesar de conviver com uma doença durante 13 anos, né? Meu marido tinha um hemangioma no cérebro, então era como uma bomba relógio, e a gente acompanhava isso sem cirurgias, que não seria uma boa escolha. Esse momento foi um momento em que eu me senti quebrada, partida ao meio, né? E o meu refúgio foi assim, na primeira semana, quando eu voltei para casa, foi começar a escrever, porque eu percebi principalmente a falta de jeito das pessoas quando se aproximavam, né, de nós, principalmente das minhas filhas, das minhas meninas. Como as pessoas não estão preparadas para lidar com essa situação. Eu talvez viesse 13 anos já, né, de quando nós soubemos do hemangioma, trabalhando isso. Tanto é que esse preparo, né? Sim, assim, né? Inconscientemente, tá? Porque na hora Sim, claro. a gente não sabe o que fazer mesmo, mas eu percebi uma falta de jeito. Acho que é isso que eu tenho para dizer, principalmente com as minhas filhas, né? O que dizer? Porque o nosso luto mexe com o luto do outro, né? Falar da morte do outro, do luto do outro, desestabiliza. A Ana Cláudia fala disso também, né? Como eu não me preparei, como eu jogo isso para baixo do tapete, né? Para debaixo do tapete. Quando acontece com o outro, eu não sei também lidar. Então, com criança também, sim, é mais difícil ainda, né, lidar assim, o que você fala, né, como você age, né, que é um pouco talvez do que você tá. E foi quando voltei para casa, eu comecei a escrever esses poemas com base em sentimentos, né. Um dos primeiros que eu escrevi foi sobre a minha bisavó, que é a Andorinha, que hoje eu e as minhas filhas somos as Andorinhas, e pedi para a Nádia pintar um quadro, né, eu e elas, e a poesia das Andorinhas, que a Nádia produziu também, é muito especial para mim,
fizemos tatuagem de andorinha, Nossa, porque assim, marcou. a gente precisou dar significado para os sentimentos, né? Então, no primeiro momento, eu escrevi 9 poemas, assim, no meu quarto, chorando e pensando em crianças e adolescentes, né? Pensando na necessidade de falar disso para as pessoas, falar disso para crianças, falar disso para adolescentes, tocar nesse assunto, né? Então não era para ser publicado, era para mim, era a minha cura. Como diz a Matilde Campilho, a poesia cura 1 minuto. Foi a sua terapia, A né? minha terapia. Mas também guardei aqui, né, dentro de um livro dele. Guardei lá, o manuscrito tá lá, né, até fotografamos esses manuscritos quando fomos lançar. E assim, cada um dá o significado. O meu foi por meio da poesia que transforma, né? A poesia, até depois no congresso de leitura da Unicamp, quando a gente fez o pré-lançamento, a gente apresentou um trabalho sobre isso, né? Falando de Freud, e Adorno, como Elarco e Lalira, eles colocam lá que a poesia, ela não está nas palavras, ela não está em uma linguagem específica, mas ela está na nossa psique, né? Na nossa mente. E nós transformamos a poesia na linguagem que a gente quiser. Por isso, no livro a gente coloca a poesia em palavras, as minhas, e a poesia em imagens da Nádia. Mas assim, isso só veio ganhar forma na pandemia. Porque foi na pandemia que eu resolvi voltar para aqueles poemas, porque nós estávamos em luto coletivo. E eu, em sala de aula, com ensino médio, percebi alunos, né, jovens, entrando em depressão, tentativas de suicídio, porque o luto coletivo, né, que abraçou o mundo, ele trouxe à tona todos esses nossos medos, né, toda essa falta, né, de tocar no assunto, de se preparar para algo que é a única certeza, né, que é a nossa finitude, né? E a essa altura a minha filha mais velha já era formada em psicologia, porque ela também teve um movimento assim foi para psicologia clínica e para os cuidados paliativos, né? Então a gente transformou aquele momento em algo vivo, né? Eu acho que essa foi a ideia. E o livro então veio nesse momento da pandemia. Essa opção dela para os cuidados paliativos tem total relação, então, com todo o processo que o pai passou, desde o diagnóstico. Sim, primeiro ano de faculdade, que foi quando ele havia acabado de falecer, ela já procurou uma disciplina que tivesse acesso ao hospital da USP, onde ela fazia, e ela começou a atender, já muito novinha, né? E trouxe para mim um conceito que eu não conhecia de letramento da morte. Então isso agregou muito a aqueles poemas, aqueles 9 poemas que eu tinha lá guardadinhos. Alguns se transformaram, porque eu comecei a pesquisar. Falei, gente, eu tenho que falar desse assunto, mas de uma forma também que promova esse letramento, né? Tanto é que se você lê o livro do primeiro poema para o último, no último é o Aprender a Morrer. O primeiro são as perguntas infantis, né, sobre a morte. E todas as entidades que nos acompanham para entender, por exemplo, o tempo, a memória, os lutos não reconhecidos, né, como olho para trás e a gente olha para as pessoas, né, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, ou todos os refugiados que olham para trás e veem, né, tudo que sobra, né, uma foto aqui, um brinquedo ali, mas lutam. Então foi aí que esse livro ganhou forma e eu então convidei a Nádia, que já, né, vinha comigo aí numa amizade desde 2006, para ilustrar.
Era isso também que eu estava curiosa. Como surgiu a parceria de vocês, né? Pode continuar. E aí nós passávamos horas, chegamos a passar 4 horas online, lendo os poemas e descobrindo muitas coisas sobre eles para que ela trouxesse essa poesia para as imagens. Né? Uma concretude. A poesia já vai trazendo também, né? Eu fico pensando também. Porque aí você foi elaborando esses poemas de uma forma também muito intuitiva, né? E aí de trazer para esse outro lado também mais objetivo, né? Quando você vai trazendo toda essa história, né? De como foi esses primeiros poemas até chegar no final, para se resultar no livro, também vai trazendo essa... uma consciência. Vai trazendo para essa consciência. E teve muita pesquisa também, que eu fui pesquisar as cores do luto. As simbologias, que hoje em dia estão perdidas. Eu acho que os rituais e essas simbologias. Então, tenho ali Sinais, que é um poema que fala dos sinais que você percebe do luto do outro, né? Que pelo menos quando eu era criança, a gente sabia que uma bandeira meio pau, né, era para simbolizar o luto de alguém importante naquela cidade, naquele país, naquele estado. Então, de uma forma mais consciente, com o luto coletivo da pandemia, eu passei daqueles poemas intuitivos, né, que foram a minha cura num primeiro momento, para a pesquisa mesmo. Né? Então, pesquisar símbolos, as cores do luto. O nome é porque, se a gente olhar as várias culturas e as várias épocas, né, o luto muda de cor. Né? E retomei também alguns momentos em sala de aula, né? Eu trabalhava com contos, primeiro ano do médio, com mitologia, contos populares. E aí busquei lá Câmara Cascudo, que traz que o luto da rainha é branco. Né? Porque na época vitoriana, a rainha Vitória, ela usava branco quando ela ficou viúva. Né? Porque naquele momento... muitas mulheres, muitas crianças morriam, né? Era comum uma criança morrer antes de chegar a 1 ano de idade. Muitas mulheres morriam no parto. E então o luto era recomendado, era o branco. E as mulheres, seguindo a rainha Vitória, quando enlutou, né? Ela permaneceu de branco. Que era a ideia de que eu estava em luto prolongado, estava fechada para o mundo, né? Tanto é que quando ela casou novamente com um primo, ela quis casar de branco, né? Porque talvez ela não quisesse muito esse casamento, fosse algo, né, recomendado pela corte, né? E a partir daí que o vestido de noiva branco surgiu, porque ela, numa forma de... estou ainda em luto, casou de branco com o primo. Então, essas histórias todas eu fui pesquisando, mas elas estão aí entremeadas nos poemas. Né? E para que chegasse as ilustrações, foi uma longa caminhada, né, Nádia? Muitas conversas. O nome, As Cores do Luto, eu até me remeteu às pinturas, às artes que tem lá. Eu não tinha pensado na pesquisa, embora tenha um poema lá, receito. Agora que você falou, fez todo sentido também. Mas também as cores que estão retratadas lá. Como que foi para você, então, esse trabalho, esse desafio? Temos muitas histórias. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade, inclusive trazer mais para nossa consciência esse processo, porque toda vez que a gente senta para falar sobre o tema luto, inclusive agora nesse momento, me vem a consciência, o invisível fica e se torna visível de uma forma muito estranha, mas ela está presente em todos os nossos momentos de vida, porque nascer e viver todo dia é um dia de morrer. Todo dia é um dia de morrer. Antes de mais nada, sou a Nádia, mas meu nome não é Nádia. Não? Não. Como é o seu nome? Ele é Nadejda. 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 Exatamente, eu vou facilitar a sua vida.
é Esperança em russo. Ai, que lindo! Ele nasce do morrer todo dia. Olha, Exatamente. Então, toda vez que a gente conversa a respeito, vem à tona partes de mim. A gente fala dos fragmentos e o que eu sou eu todo o tempo. E a cada instante a gente vai trazendo essa visibilidade, vai dando essa visibilidade dessas partes, né? Enfim, nos conhecemos num processo de luto, eu e Gi, mas isso não foi que deu origem ao livro. Inclusive, a gente lembrou disso no processo de conversa sobre os poemas, a Nádia trouxe. Você lembra, né, Nádia? Pois é, eu lembro. A primeira vez que a Gi veio falar comigo foi na perda de um segundo filho, durante a gravidez. E o que é o comum para o lugar da mulher, porque a gente não anuncia uma gestação antes dos 3 meses. Verdade. Né? Por quê? De onde vem? Ai, você não pode falar que você está grávida antes dos 3 meses. Porque é muito comum a gravidez não se desenvolver. Só que não é o comum, não é o lugar do comum falar a respeito. Eu me lembro que nessa perda, uma das pessoas que eu não conhecia veio me dar um abraço. Trabalhava na escola, trabalhávamos juntas. E quando a Gi soube da minha perda, ela não hesitou e veio me procurar, me abraçou e falou: Nádia, já passei por isso. Você vai perceber que é um dia atrás do outro. Então, Foi Claro. o primeiro encontro. Não, é de arrepiar, né? Porque é muito simbólico. E não é, porque nunca imaginava. Pra depois você, né? Depois, né? Não antes. olhando hoje. Olhando hoje, Dá sim. pra compreender muito. Falar, gente, nada é por acaso. Né? Olha onde estamos, falando sobre o quê, né? Há 18 anos atrás, a gente não imaginaria que estaríamos aqui falando desse primeiro encontro. Bom, ocorreram diversos processos de perdas aí. E o meu casamento, que a gente constitui filhos, enfim, eu não tive uma perda física, foi um divórcio. E o divórcio também é uma forma de morte. Né? A palavra morte, ela não é falada. E a gente percebe o quanto é importante falar a respeito após esse processo, de fato, que se deu com o resgate ao projeto das Cores do Luto. Eu trabalho, na verdade, eu curo o meu processo de morte através da minha pintura, desde pequena. E esse processo, ela é intuitiva, ela não é consciente, inclusive. Fui estudar psicopedagogia, me tornei arteterapeuta, além de ser professora de ciências, de biologia. E o processo criativo, ele cura, ele é terapêutico. E é o que eu faço para lidar com as minhas dores das perdas. E quando na pandemia a gente se encontra para conversar a respeito das poesias da Gisele, da intenção de publicar. Então ali faz parte já de um projeto, de intenção, de intencionalidade. Também foi um desafio, porque do meu processo criativo eu uso muita cor, eu uso muitas formas e, meu Deus do céu, Gisele, o que eu vou fazer para poder criar ilustrações, pinturas que pudessem retratar, fazer pensar, que possam dialogar com a palavra, com a poesia que veio neste momento que eu pude acompanhar, estive com a Gisele em todo o processo dela. E esse foi o primeiro, acho que uma primeira angústia que surgiu a partir do momento da intencionalidade do projeto. Embora a gente tenha sentado para conversar dos nossos processos e como nós também utilizamos a arte como
processo criativo com a palavra, com a imagem, com a cor, com o fato de a gente também conseguir falar a respeito dessas nossas perdas, comecei a pintar de uma forma que viesse. Eu falei, gente, em algum momento vai fluir. ter o clique, vai fluir, enfim. A morte, ela tem a perda, o choro, a dor, ela tem algo de que não é colorido. A angústia, o desespero, né? Exatamente, não é colorida. Mas é dentro desse processo que eu me fiz de perda, de sair de um país, de acompanhar a história dos meus pais, principalmente da minha mãe, de sair de refugiada, do meu nome ter sido dado também em homenagem a essa luta diária, é que eu aprendi a ver muita cor. A minha mãe nunca comentou sobre as mortes delas diárias. Então, porque é velado, tudo isso é velado demais. A gente não pode falar. Então eu... E uma coisa muito de protegido, assim, né? De uma proteção, assim. Exatamente. Eu fui colocada numa redoma, eu tive um mundo de uma redoma que foi me dado muita cor para poder, de alguma forma, sentir. Eu sentia a vida dela, eu sentia pelo qual ela passava e pelo que eu passava, mas sem poder falar, porque a gente... Literalmente num mundo de muita cor? Na minha fantasia, de criação, sim, na minha, porque o meu processo de pintar tem muita cor. Tanto que as pessoas me procuram para contar histórias nas telas, nas pinturas. São muito vibrantes, eu conheço são muito vibrantes as cores. Não, e aqui no livro, né, as cores do luto, você comentou, luto normalmente é algo escuro, porque parece triste, assim, mas aqui não, tá muito bem retratado. Você entende até como uma transmutação, não como uma perda, não sei, me deixou melhor, entendeu? As ilustrações casam muito bem. Olha essa capa, gente. E essa capa é de um poema Metamorfose. Olha tem, aí. inclusive, a palavra transmutação. Tá vendo? Né? Porque a ideia... Você conseguiu. Como? A ideia é o que fazemos com os nossos lutos. Isso. Tanto é que quando a gente começou a conversar, ler os poemas, entender e tratar, né, dos nossos lutos juntas, nós não tínhamos o nome ainda do livro, eu estava registrando o livro, estava terminando alguns poemas, e era o nome de um dos poemas, mas a gente deu um nome para o nosso projeto, que era Eu Luto. Que é o final de um dos poemas que trata de perdas. Eu olho para trás e ele finaliza com Eu Luto. Né? Então era o nosso projeto, Eu Luto. E aí eu te contei uma história tão bonita. Conta de novo. E tá exatamente nessa capa. Sim. Bom, sou bióloga, né? E artista plástica, bióloga, russa, estamos descobrindo tudo a seu respeito. Chilena também? Chilena. Morou, né? Sim, nasci no Chile. Minha mãe refugiada foi pro Chile. Olha. Contei uma história pra G e adoro contar essa história. Na verdade, real. Baseada em fatos reais da natureza. A borboleta, a mariposa, né, ela sai de um processo de transformação de dentro de um casulo. Então, ela tá ali como lagarta, ela entra e fica um tempinho ali passando nessa transformação dentro do casulo. Se você for segundos antes que ela rompa esse casulo, segundos antes for hermeticamente com uma bisturi, corte o casulo, né, e a retire com muito cuidado deste casulo. Antes que ela rompa esse casulo, ela nunca vai bater as asas. Ela nunca vai voar. Nossa. Ela precisa da força para romper o casulo, exatamente para fazer com que a corrente sanguínea flua por dentro das asas
e assim ela conseguir esse processo de transformação, ou seja, ela precisa sofrer Ela dor por ela mesma. por ela mesma. Impressionante. Exatamente. Não adianta dar redoma o tempo inteiro. Não adianta a gente fazer o outro querer voar. Ela sozinha vai precisar romper. E eu contei pra Gi esse processo quando ela lê pra mim o primeiro poema, que veio assim lindamente para essa capa, porque na verdade eu faço esse casulo pensando no sangue e ele tem um formato de coração ao mesmo tempo. E horas e horas conversando através do processo de transformação, o quanto essa dor é importante para a gente também poder transformar isso em outro lugar. A gente vai para um outro estado, para uma outra etapa. E aí, voltando para o desafio da própria cor, embora eu tenha trabalhado com a forma, enfim, tem toda uma outra história para esse sombreamento, onde a gente dilui um pouquinho. Mas, enfim, eu sei que você está com o livro aberto, Gi, o que você vai falar? Posso ler Metamorfose? Claro que pode. Metamorfose. Metamorfose, mudança. Renascimento. Reinvenção do pensamento. Metamorfose. Transformação. Ninfas, crisálidas, libélulas. Metamorfose. Transmutação. Prata que vira ouro. Alquimia do coração. Metamorfose de bicho. Metamorfose de gente. Metamorfose de corpo. Metamorfose de alma. Lindo. Sim. É isso que a gente passa quando a gente entende, né, que também um bebê tem que sofrer para nascer, né, para encher os pulmões de ar. E hoje acho que a gente tem uma cultura do não sofrer. Né? Eu acho que inclusive as redes sociais construindo imagens de felicidade, né? O tempo todo. O tempo todo contribuem para essa educação do vou preservar meu filho, não quero que ele sofra, eu quero que ele seja feliz. Mas para ser feliz a gente tem que passar pelo sofrimento, a gente tem que processar isso, entender isso, né? Você tem que viver frustrações, né? Você tem que passar por isso. Eu não quero que meu filho se frustre. São os pequenos lutos, né? Que, de repente, mudar de escola. É um luto. Gente, Mudar de classe, Mudar né? de classe. Porque não quero me separar do meu amiguinho, né? Quanto que a gente vê isso E numa tem escola, gente né? hoje em dia que protege até nesse ponto. Às vezes segura ali porque eu vou fazer ele perder os amigos. Gente, E os pais Quanto vêm as brigar na famílias escola, né? contribuem com essa questão, né? De uma Sim. proteção excessiva, né? Sim. e aí depois, quando vem uma coisa inevitável que ele precisa passar e não tem como você proteger, como foi até a fase da pandemia, como é que Tem faz? estrutura. Ela não tem consegue. esses pequenos lutos, o que dirá, como ela vai saber lidar com os grandes, né? Exatamente. Então, essa construção, né, do que eu faço com os meus lutos, ela é muito importante na educação. Por falar nisso, eu queria mesmo que vocês também comentassem esse trabalho que você faz de letramento para o luto, né? Vamos dizer assim. Fala um pouquinho disso também, porque para os jovens, já que você está na educação, e depois também quero que você comente sobre o letramento literário, que eu vi que você dá curso, né, para pós-graduandos e tal. Então, só para lembrar que queremos saber. Uma das minhas transformações, né, desse meu luto mais profundo, foi a pós-graduação. Então eu falei, não, 34 anos em sala de aula como professora de língua portuguesa, né, trabalhando a leitura. Sempre gostei de falar que eu sou professora de leitura. Gramática era uma consequência, mas a leitura, né? Então eu sempre trabalhei com a arte, com saraus, e tive com os meus melhores parceiros nesses projetos, os professores de artes, né? No caso a Nádia de biologia, mas a arte sempre esteve ali a serviço da leitura.
E aí fui fazer na pós justamente a questão da leitura de imagens, né? A importância de todo professor ser um professor de leitura e de textos, né? O que é um texto? Então, essa ilustração, ela é um texto. É um texto que está numa outra linguagem. Então, quando eu trabalho agora na pós, ainda nessa pós eu fui trabalhar com adultos, né, professores, eu vou passar essa experiência de leitura, de projetos de leitura para professores, e fui para uma pós-graduação em pedagogia em que eu trabalho com literatura, né, literatura infantil. E uma das minhas contribuições hoje no curso é trabalhar com a construção desse letramento literário, porque a escola hoje chegou lá na alfabetização, ela esquece das imagens, né? Ela esquece do prazer. A leitura se torna uma leitura prática, né? Fragmentada. Também, né? Então, trabalho muito essa questão do letramento literário, que é, em primeiro lugar, esse professor levar o prazer de ler para si mesmo, né? Para que ele possa trabalhar essa leitura por prazer e pela escolha, né? Então, levo isso para a pedagogia hoje, para os meus futuros professores, e também a leitura de temas sensíveis, né? E aí volta ao nosso projeto Eu Luto, porque quando a gente começou a ler os poemas juntas, nós começamos a refletir, um processo de reflexão sobre o fazer poético. Isso é literatura. Então, o que é fazer poesia? Onde está a poesia? A poesia está só nas palavras? A poesia está numa música, está numa pintura, está num gesto, está numa flor que eu olho de um jeito diferente, né? Quando eu tiro algo de dentro de mim, né? Construo imagens psicológicas que me provocam sentimentos, eu estou olhando para algo com poesia. É o transformar. Eu posso pegar um jornal, né, e ver poesia num fato. Depende do jeito que eu olho aquilo, né? Então, o fazer poético também foi uma discussão muito grande entre nós, porque a questão do ilustrar muitas vezes é vista como o ilustrador vai representar, né, o que está escrito, né? Então sempre a predominância do texto verbal. Não, a poesia está em toda a linguagem, verbal e não verbal. Então nós optamos por não colocar aqui ilustrações de Nádia Starikoff, mas poesia em palavras de Gisele Caparrosa e poesia em imagens de Nádia Starikoff. Então, uma das minhas vivências na pós-graduação no curso de literatura infantil e ainda no colégio, quando eu estava ainda escrevendo a minha dissertação, também trabalhei em um curso com os professores de todas as áreas sobre essa questão de ensinar a ler. E ensinar a ler qualquer texto. Seja um texto literário ou não, ele tem imagens. E essas imagens, elas são projetadas mentalmente. Então, ela pode ser poesia, ou ela pode ser um infográfico. Antes de ler algo, a gente imagina, né? Então, parece revolucionário para quem está acostumado com a primazia da palavra escrita e falada, né? Que leitura e poesia também estão nas imagens. E é isso que eu acho que é muito importante no letramento literário, né? Quando a gente lê uma obra, um Torturado, como vocês leram, né? Mesmo sendo prosa, tem poesia na escolha das palavras, né? Dos nomes das personagens. Um movimento, um Guimarães Rosa, é prosa, mas é prosa poética. Então, uma das nossas discussões que a gente levou, inclusive, para o Congresso de Leitura da Unicamp, no pré-lançamento do livro, foi essa: o fazer poético, toda a fundamentação, né, de que existe, né, antes de mais nada, uma imagem formada mentalmente, e essa imagem, geralmente, ela está ligada a
temas mais profundos. E quando a gente consegue acessar esses temas mais profundos, a gente realmente vira um leitor por prazer. Sim. Então eu acho que essa é a minha contribuição aí para os novos professores, né? E quando professora dos meus adolescentes também eu procurava despertar esse tipo de leitura, né? Não uma leitura para fazer vestibular, né? Sim. Mas incrivelmente todos passavam. Para gostar de ler, Eu tive né? nota 1000 no Enem, né? De alguns alunos. Que beleza. Mas por quê? Porque eu não estou escrevendo para ser classificado na sociedade, né? Eu estou escrevendo porque realmente eu vejo sentido naquilo e eu estou preparado. Isso parte da leitura, a leitura com sentido, né? Sim. Não. Tá me falando, eu tô fazendo uma analogia aqui com o livro, o quanto, né, quando a gente fala de imagem e das palavras, né, porque é além do complementar aqui, né, não é o complementar, porque quando eu olho as imagens aqui, vai me remetendo a muitas coisas, e quando eu leio o poema, né, a poesia, também me remete a outras coisas também, que não necessariamente tá nas palavras, né, tá na poesia, né, e o quanto que as suas imagens, Nádia, vai trazendo de uma delicadeza, de uma profundidade, de coisas que extrapolam as palavras, né. Então, eu vejo essas duas coisas, é complementar e não é complementar, porque vai trazendo muitos outros elementos que vão tocando, né, quando eu leio, toca em algumas coisas em mim, quando eu olho as imagens, vão trazendo muitas coisas, assim, né. Eu senti ó, que mexe com sentidos diferentes, sabe? Assim, quando você olhar, eu não consigo explicar exatamente, mas assim, ver a pintura mexe com um sentido, me toca de uma forma, ler o poema me toca de outra. Sei lá, eu achei muito, de verdade, eu achei incrível. Um belo trabalho. E assim, o incrível de duas linguagens diferentes proporcionarem isso, sabe? Diferentes e tão iguais, sabe? Umas coisas. Por isso que no início eu disse, é uma dança entre as duas, sabe? Uma dança, ficou a coisa mais linda. Muito Lindo, bom. obrigada. Dança é uma arte. Mais uma arte, né? É uma poesia também, né? E por falar em arte, eu queria também que você falasse um pouquinho pra gente sobre a arte-terapia. Como é que funciona, ou fala um pouquinho. Bom, como eu disse, desde pequena eu fui trabalhando as minhas dores através dos processos criativos de uma forma intuitiva. E depois tive a oportunidade de estudar a respeito, fiz psicopedagogia, fiz especialização e abri um ateliê há 15 anos com o intuito de fazer o oposto de uma clínica, onde não tem rótulo, não existem rótulos, e aqui pode tudo. Aqui pode cortar, pode pintar, pode não fazer nada, pode colocar música, e durante 15 anos tive com meu ateliê aberto com crianças, jovens, adultos, inclusive no meu próprio processo terapêutico, no meu próprio processo criativo, transformando minhas dores, porque enquanto eu estava lá com a poesia, lendo, contei muitas histórias, eu tinha um processo todo de uma contação de história, de meditação, para uma atividade criativa no ateliê. Então, eram 2 a 3 horas juntos, com uma proposta para o processo criativo. E neste processo criativo tudo é possível. E não precisa falar. A gente não precisa dar palavra para aquilo que a gente sente. E foram 15 anos de histórias incríveis, 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 de pessoas, de crianças, de adultos desabrocharem de tal forma que em um único encontro eu acho que se descobriu coisas que ninguém precisou falar uma palavra, se via no processo. Mas é importante ser conduzido dentro desse processo de uma forma em que perceba a organização e a sistematização
No processo criativo, a gente busca dentro do nosso inconsciente, o que a gente sente de uma forma totalmente invisível, ele vem à tona. E ele pode vir em uma forma que a gente, ao cuidado e olhar, consegue perceber. E é isso, né? No sentido da arte-terapia, eu trabalho já, eu acho que é incorporado dentro de mim, dentro de todos os processos, inclusive encontrar essa dança com as poesias da Gisele, não foram fáceis. Não é simplesmente criar, como foi dito, uma ilustração que vai combinar e vai ornar. Não é bem assim. Para ver. Né? E não é algo com a intenção de ser o bonito, também. Não é deste lugar. É deste lugar que também é sentido. Por isso que é importante a gente trazer e revelar, né, sempre esses nossos processos. Porque também houve, neste fazer as artes, entre poesia e imagem, poesia palavra, tivemos esse cuidado de como e o que trazer, como simbologia, como sentir também, entre o que eu sinto e entre o que você sente. Teve uma, inclusive, a Gisele, ela foi muito assim, Nádia, não tem pressa, não existe pressa. Não, vamos no nosso ritmo. E justo no momento de perda da minha cachorrinha, lembra, gente? Mais uma Mas sempre, todos os dias, todos os dias, né? Eu tenho todo um processo de investigação com transparências. Lembra da época das transparências? Né? Eu tenho uma série de investigações usando as transparências em outro trabalho. E essas transparências elas foram batizadas com xixi da minha gata. Ficaram todas com xixizinho e eu não quis jogar fora. Eu lavei uma por uma, só que elas ficaram coladas e eu deixei secando na varanda. E quando elas secaram, exatamente nesse processo de dias que eu tava chorando a morte da Frida, eu peguei as transparências e elas estavam manchadas, veladas de um jeito incrivelmente uma diferente da outra. E eu estava com as pinturas das cores do luto, do eu luto, no momento. E por acaso eu chorava compulsivamente, coloquei uma dessas transparências por cima das ilustrações. Deu exatamente a parceria que eu queria. Nossa, gente. Olha só, Gi, eu fiz um vídeo, mostrei pra Gi e falei, Gi, eu encontrei a solução para as cores. Elas precisam aparecer, mas elas não precisam aparecer o tempo inteiro. E aí, quando eu sobrepus essa transparência nas imagens, eu falei, é isso. Aí eu acalmei. Aí o meu processo de angústia foi, foi tranquilizado. E aí nós trabalhamos exatamente, se você for ver bem, em todas as imagens tem essas veladas, como se tivesse essa transparência em cima. Mas a última ilustração, abra aí, veja se tem. A última. Gente, tudo bem. Essa última imagem que vem falar exatamente do aceitar a morte, do aceitar o luto, não tem. E é o aprender a morrer, né? Que é o letramento da morte. Justamente essa ficou clara. Ficou. Se a gente olhar, né, todo o processo, a Nádia colocou a questão do processo da pintura, né, que não é simples, que não é fácil. A mesma coisa com as palavras. E a escolha da ordem dos poemas. A gente acabou escolhendo uma organização que levasse, né, e aí as ilustrações dialogam com isso, que levasse a esse aprendizado. Então começa das perguntas, né? Para onde eu vou depois da morte? Bosque? Floresta? Céu? Né? A imaginação da criança, para onde eu vou? Quem nunca teve essa reflexão, né? Até que
com a ajuda da filosofia, né, a gente tem aí o aprender a morrer, né, que desde que nasço eu estou calçada, calço minhas botas Também tão bonito. a caminho da morte, né? Então é quase que didático, né, Nádia? É quase didático. Nossa, porque é um muito. aprendizado mesmo, do primeiro poema Pro pro último. E as pinturas, né? Elas não ilustram. Eu não gosto muito da palavra ilustração. Isso foi uma discussão nossa também. Que, como você disse, Rosana, são 2 obras. É. São 2 textos. São 2 textos. São 2 textos. Essa coisa de, é a ilustração do texto. Não, é um outro texto. É isso. É um outro texto. Então, a gente insiste muito nisso. Há 2 leituras para cada temática, vamos dizer assim. Dá para ver muito isso. Ficou bem Ver, sentir. objetivo atingido, né? Com sucesso. Que bom. Isso é importante, a gente não tinha esse objetivo. Na verdade, muito da intenção de aplacar a nossa dor e dela transformar as nossas dores e buscar um sentido também para elas, né? Porque, obviamente, quando a gente coloca numa publicação, a gente estudou, a gente buscou uma forma. Se embasou ali. Exatamente. Mas ele não acompanha no texto e na imagem. Não existe tudo que a gente discutiu ali. Então, tem como objetivo, mas ao mesmo tempo não tem. Porque no momento, Gi, o que você sentiu na hora que o livro tá pronto, o livro tá no mundo? Eu senti que a gente estava no começo. Porque, como eu disse no início, eu nunca pensei em transformar em livro. Nunca pensei, porque aquilo era, para mim, né, uma cura, uma expressão, né, como a Nádia sempre teve com a arte, a pintura, eu sempre tive com a poesia. Na adolescência, escrevia poemas, chorava, lia poemas, chorava. Então, a poesia, ela não estava sendo feita para um objetivo externo. Mas, com o livro nas mãos, a gente olhou e falou, a gente tem que falar disso, e o livro é o canal. E, assim, o que me ocorreu agora, assim, em algum momento, depois dele publicado, solto no mundo, e vocês não se sentiram muito expostas também, porque aqui está a intimidade de vocês, os seus pensamentos, sentimentos, o trabalho todo. Como é que foi isso também? Ou não acontece? Aí vem o momento de recorte do próprio falar da morte, da importância, porque a gente aprendeu que quando a gente consegue falar a respeito disso, e depois, inclusive, falar que nós não somos para sempre, o processo em si da própria publicação do livro me fez falar sobre a morte com meus filhos. Embora eu não queira, e a gente não quer morrer para um filho, Claro. não falar a respeito da morte, a gente vai continuar fazendo o que foi feito conosco. A gente vai reproduzindo, né? Exatamente. Então, falar da morte é importante para o letramento, mas é importante como mãe, como filha, como amiga, como irmã, porque amanhã a gente não sabe. E isso faz parte de todos os dias hoje de levar de uma outra forma esse diálogo, embora seja, Jane, do jeito que você fala, de uma forma de uma exposição, mas eu entendo o quanto isso é importante trazer à tona. Isso vem acima, está acima. A importância realmente. Como também, né? Para cada um que for comprar o livro e adentrar nesse livro As Cores do Luto, vai tocar de um jeito, né? Porque cada imagem, cada poema que eu li foi me tocando de um jeito que vai ser diferente da Rê, que vai ser diferente de todos os leitores, vai tocar. Muitos vão vir de encontro com
as intencionalidades ou não do que vocês querem retratar, né? Acho que muita coisa vai vir mesmo de encontro. E vão vir outras coisas que também vocês nem pensaram, né? Que Que a tem a ver experiência de cada um. tem a ver com a experiência de si mesmo, né? Além da dança entre a poesia e as pinturas, ali tem a dança com a sua experiência de vida. Com você mesmo, né? Assim, né? Para cada leitor. Vocês receberam feedbacks de leitores também? Como é que é isso? Querem falar um pouquinho? Muitas vezes, inclusive, por WhatsApp ou falando, né, tocando em alguns aspectos que faziam sentido de acordo com a história daquela pessoa, né? Que haviam lido determinado poema numa situação difícil da família, recebi esse feedback. Fizemos formação de professores, fomos convidadas para falar com professores de educação infantil e fundamental 1, porque as mortes chegaram perto das famílias, né? Sim. Infelizmente, com a pandemia, avós, pais. Recentemente, um colega meu da pós comprou o livro para presentear 2 alunos que perderam o pai. Então, como acessar essa pessoa? Através da poesia. Então, o feedback que a gente recebe é de que, puxa, fica mais fácil. Porque por meio da poesia, seja qual for a linguagem, as imagens, nos poemas, em palavras, pode se falar de tudo. A gente pode, por meio da arte, catalisar esse sofrimento, partir daí para ter uma conversa. Então a gente fez formação de professores, que foi incrível, porque a gente não conseguiu, a gente ia falar de BNCC, de habilidades socioemocionais, mas o primeiro momento que foi cada um tinha que trazer um objeto, uma lembrança, que lembrasse uma perda. A gente não tocava na palavra luto, uma perda. Gente, foi assim, 1 hora das pessoas que trabalhavam juntas saberem dos sentimentos da outra, com uma tal sinceridade. Então, não é exposição, sabe? Realmente você se encontrar, você humaniza, você se humaniza a relação com o outro, quando a gente consegue, né, falar realmente o que é importante, o que faz sentido. E falar também de coisas que eu tô sentindo que tá aqui comigo, que o outro também tem muito. Falar, né, de você se reconhecer naquela fala, naquele sentimento, né? E eu tô lembrando de uma situação, né, no colégio que eu trabalho. A gente teve uma perda, né, de um aluno que cometeu suicídio. E aí o trabalho todo com o grupo foi muito por meio das palavras, de colocar em palavras e colocar em imagens, né? Então foi um rolo assim de craft no chão, assim, para eles colocarem o que eles quisessem, colassem, né? Então foi muito por meio mesmo da arte ali, né? De você deixar isso transbordar, né? E aí se não conseguir em palavras, é em recorte, é em pintura, né? A gente precisa expressar, porque é a questão da saúde mental que está tão frágil na sociedade, né? Porque as pessoas escondem os sentimentos, né? E para nós escondem e não se permitem, né? Se permitem. Eu vejo muitos alunos assim que deixa sair isso, por quê, né? De se permitir, né? Porque eu tenho que ser feliz, sabe? Hoje em dia. Então, eu tenho que ter uma imagem, né, para o outro. E para o adolescente, a imagem é algo muito importante. Então, desconstruir isso enquanto educadores, né? Essa questão da imagem construída e falseada, né? Aprender que a gente precisa se dar o direito de ser do jeito que é, né? Da cor que for, né? É importantíssimo. Com certeza. E por meio da literatura, em qualquer disciplina, um professor pode falar. Com certeza. Existem interdisciplinaridades aí nas obras que a gente pode usar da literatura para
ajudar essas crianças e adolescentes a construírem uma identidade mais saudável, né? Menos construída, menos menos prontinhas, né? É tão importante esse papel de vocês educadores, nós como pais, nós todos até, mas dos educadores, né, gente? É a formação do futuro, é a formação dessas crianças. A gente fez roda de conversa também com crianças, e aí foi mais fácil do que a gente pensava. Porque nós começamos numa feira de livro de um colégio, perguntando, você perdeu a hora hoje? Eu já perdi um dente, e você? De repente, sem que a gente se percebesse, estavam falando do avô, da avó, com naturalidade, com beleza. Quantas coisas eles sabem, eles sentem, né? E se não promover essas situações para que eles coloquem em palavras, que eles comecem a olhar e falar sobre isso, né? Eles sabem muitas coisas, né? A gente subestima, as crianças sabem, né? Na tentativa de proteger, a gente a gente constrói seres humanos frágeis, né? Despreparados e, infelizmente, mais infelizes do que felizes, né? Que é o que a gente está vendo em sala de aula, nas escolas, e também com os professores, né? Que não tem esse espaço para falar do que realmente importa, né? De repente, o fantasma do vestibular está ali desde a pré-escola. Sim. E é isso que a gente precisa na vida? É disso que a gente precisa? Aí voltando, né? A arte, ela dá um sentido. Dá. E é o que menos a gente consegue explicar. Me lembro também das devolutivas, as professoras que utilizaram o livro com crianças. Tivemos muitos feedbacks nesse sentido. Ou de pessoas que perderam pessoas e que foram presenteadas com o livro. E chega até nós. Ai, que beleza. As cores do luto estão no mundo de uma outra forma que a gente não tem mais dimensão, né, gente? Nem controle. E a gente não quer esse controle. Que bom, fala isso, e que bom que a gente não tem esse controle, né? É isso mesmo, acho que precisamos falar sobre luto. Naturalizar, né? Exatamente. Porque a única certeza que temos a partir do momento que se nasce é que a gente é finito. A hora vai e é um tabu tão grande, não é? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, nem imaginava ainda que iria ficar viúva, e estava com as minhas filhas em Campinas, meus pais são de lá. Meu pai tinha feito uma cirurgia, ele estava no hospital ao lado da Unicamp, estava tendo um congresso, um seminário de mídia na escola. E aí a gente ficava entre o hospital e o seminário, eu levava as meninas, né? E nós fomos no fechamento, com a Roseli Saião. Ela fechou o seminário. Pela primeira vez eu pensei a respeito. Ela disse o seguinte: os pais não têm mais vergonha nem dificuldade de falar de sexo com os seus filhos. Eles têm dificuldade de falar da morte. Verdade. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Eu falei, nossa, aquilo me pegou. Mas ficou lá guardadinho, né? Ficou lá num cantinho. E hoje eu entendo o que ela disse. Né? Sim. Ela chocou, eu me lembro que ela chocou aquele auditório lotado, né? Ela foi chocante. Aí o Correio Popular de Campinas publicou. É um tabu enorme. É algo proibido. E aí eu te lembro quando a gente discutia, quando a gente perdeu a gente perde as menininhas. Também. Uma menstruação. Quando a filha menstrua, deixa de ser menina. A gente perde uma infância. É verdade. Quando meu filho teve a voz grossa, muda a voz, foi o menininho. Quando a minha filha mudou. E a gente perde eles também, né? Porque eles ficam, né, em luto. Exatamente. Então aí eu só volto para a questão de que o luto, ele pode ser muito maior, mas tanto quanto é maior isso, quanto a gente pode dimensionar um luto realmente que pode trazer
dor profunda, mas ao mesmo tempo que a gente pode falar desses lutos do cotidiano, algumas pessoas superam, outras não. É importante, por isso que eu falo, a palavra morte, ela está presente no final de um dia morreu. O dia morreu. O que eu perdi? Mas o que eu ganho no dia seguinte? Levo memórias. E morte é vida, né? Se a gente olhar, virar esse livro de ponta cabeça, né? Esse livro da vida de ponta cabeça, a gente percebe que falando de morte, a gente ganha em vida. Ganha em vida. Ganha, sim, é muito perfeito. É transformar as perdas, qualquer perda, as profundas e as cotidianas, em ganhos. Eu estava, enquanto você falava, e você continuando agora, eu estava pensando que às vezes a diferença está que nessas pequenas perdas, não, né, quando um animalzinho vai, alguém parte, mas de mudança, ou de emprego, ou de marido, casamento, sei lá, a vida segue. Então tem uma transformação ali e a gente sabe que a vida segue, você se adapta, mas quando é uma morte mesmo de um ente querido ou de um animalzinho, você não sabe o que acontece depois. Acho que esse não saber é que torna, que dá medo. A angústia, né? Que traz a angústia, você não ter certeza que você vai, que do reencontro depois, que a vida segue, o que é que acontece. Esse mistério que vai da crença e da fé de cada um, saber lidar com isso é que transforma, que cria essa dificuldade. Como é que eu vou conversar, sei lá, com um pai, com uma mãe, falar, gente, vocês já estão com uma idade, como é que está sendo isso para você? Você já pensa, até você fica assim, vou tocar nesse assunto, será que ele não tem medo? Será que ela não tem medo? Eu tenho. Por que a gente não externa isso? Seria maravilhoso, mas é muito difícil, né? É porque parece, né, os mais antigos falam, não está chamando a morte. Parece que falar atrai. Meu pai é super reticente, mas com o livro e com o que aconteceu na nossa família, né, tão precocemente, eles passaram a conversar a respeito. Ai, que bom. Então foi assim também um ganho. E inclusive eles comentaram outro dia comigo, sabe, questões práticas. E como o americano, acho que eles assistiram um documentário que mostrava um casal americano deixando tudo preparado, o que eles gostariam, como gostariam, para os filhos. E eles falaram, nossa, que bacana, a gente nunca tinha pensado nisso. Porque são momentos em que a família não conversou nada, está totalmente despreparada, tem que lidar com a dor e com questões práticas. E né? complexas. E complexas. E totalmente frágil. Né? Então, tratar disso em vida é um respeito. Né? A gente ganha em cumplicidade, a gente vive mais. Nos meus últimos 13 anos, né, com o esposo, uma amiga minha chegou para mim e falou, não, agora eu entendo. Às vezes eles vinham de Campinas aqui para São Paulo visitar a gente e no carnaval, por exemplo, a gente estava com um apartamento lotado de confete e serpentina. Levei mais de uma semana para tirar aquilo. A gente estava fazendo um carnaval em casa com as crianças, né? A Jasmine, quando a gente soube da doença, ela não tinha 1 ano. Né? E, no entanto, ele conseguiu vê-la crescer. E a gente aproveitava muito cada minuto. Porque nós soubemos. Então, aí entram outras questões. Você ter tempo. Se a pessoa... A Ana Cláudia fala do contar ou não contar quando uma pessoa está doente. Né? Também é outra questão. Se a pessoa sabe, né, a opinião da Ana Cláudia como profissional, se vive mais cada minuto juntos, né, se dá sentido, se faz escolhas melhores, né, então às vezes a gente passa um dia que poderia ser tão maravilhoso, passa batido, né, Verdade. não presta atenção no outro, tem uma briga boa. Mas desculpa, a pergunta que eu faço é que a gente sabe. Eu ia dizer a mesma coisa. Na verdade, a gente sabe desde a hora que a gente nasce. A gente não sabe assim, você está doente, vai morrer antes do previsto. Mas, gente, isso pode acontecer. Estamos aqui, vai acontecer, né? Se a gente vivesse pensando que vai morrer,
Acho que a gente ia dar muito mais valor à vida, ao que importa, às pessoas. Verdade. É a impermanência. Tem a que única ter essa certeza é consciência. a impermanência, né? É. Bom, meninas, como somos de uma confraria literária, eu queria perguntar para vocês, antes da gente encerrar, em que livro vocês gostariam de morar? De quem é essa frase, né? Essa frase eu usei no meu curso. Por isso mesmo. Eu acho que eu sou da geração Monteiro Lobato, né? Apesar dele ser tão criticado, Hoje em dia, porque as pessoas não olham o contexto, né, da obra, elas olham só para as palavras, mas a gente tem que ler o contexto. E no contexto de Lobato, que criou ali o realismo fantástico para crianças, eu gostaria de morar no Minotauro, olha, que foi o livro que abriu para mim a mitologia, as mitologias, e que me levou a trabalhar sem livro didático nenhum, com mitologias com os meus estudantes do primeiro ano do médio, porque a mitologia, ela trabalha todas as facetas do ser humano, né? E fala, né, de uma Antígona fala de vida, de morte. Nossa, o tempo todo, né? Você tá falando, tá lembrando do sonho de Ícaro. Sonho de Ícaro, né? Então, eu sempre busquei, né, por meio dos trabalhos que eu tive nos projetos de leitura, foi com mitologias, né, mitologia indígena, porque elas tratam esses temas profundos da vida que são jogados para debaixo do tapete. E as portas para isso vieram lá na infância com o Minotauro de Monteiro Lobato. E a Emília lá desafiando o Minotauro, entrando no labirinto. bárbaro. Descobrindo como sair do labirinto de Dédalo. Então, eu acho que esse é o meu livro. Ótimo. Nossa, essa me pegou de surpresa, mas eu não lembro eu tenho péssima memória para o nome dos autores. Tudo bem. Mas eu tenho um de cabeceira de infância, que é A Vida Secreta das Plantas. Que beleza, não é à toa que ela é bióloga? Presenteado pelo meu pai, um cientista maluquinho. Olha, que me fez entender que as plantas têm uma vida ali, além daquilo que a gente vê. E talvez esse seja um ponto muito importante em que existe algo secreto, algo que a gente pode descobrir tanto do outro, né? Na verdade, ele me fazia acreditar que eu podia conversar com as plantas. que maravilha. E eu já escutava as respostas dela já desde pequenininha. Então tem todo um sentido que deu para minha vida. Bom, que bonito. Eu queria também que vocês passassem o contato de vocês, né? É o momento de vocês se divulgarem, onde as pessoas acham o livro, as gravuras. Também sei que a gente pode adquirir as gravuras no tamanho de arte mesmo, maior. Então, conta para o pessoal. Hoje, né, a gente tem na Livraria da Travessa, a livraria física de Pinheiros, alguns exemplares. E na Amazon, nós temos o livro e as gravuras em couché A4, né? Acho que em Fine Arts, sob encomenda, né, Nádia? Então, hoje, Amazon e também conosco diretamente. E o nosso Instagram, @ascoresdoluto, tem lá os links para que vocês possam falar com a gente e adquirir, né, o livro e as ilustrações, né? A gente indica muito. E a galeria também, as suas obras de arte, porque além do livro você tem artes maravilhosas, que eu já andei espiando. Então, onde a gente pode ver? Bom, tem As Cores do Luto, as pessoas entrariam em contato diretamente com a gente. E o Nadia Starkov, que é a rede no Instagram, né? Também é aberto,
para acessar as obras que estão sendo produzidas, inclusive neste momento, para algumas exposições aí no final do ano. Então vai ter surpresa. Vai ter surpresa. Pode ser entrar também, inclusive, diretamente com a gente, Gi, porque a gente pode providenciar o tamanho também, o formato, embora esteja no link da Amazon, certo? Lembrando que as imagens elas podem ser impressas com pigmentações naturais, nas quais essa reprodução ela fica idêntica à original. Tá? Essas são as da Amazon, né? Elas são em A4. uma qualidade muito boa, do tamanho A4. Isso, então, de qualquer forma, podem entrar em contato com a gente e seguir no Instagram, As Cores do Luto, Linha de Histórico. É isso. E Gisele Caparrós. Sim. E no Instagram das Cores do Luto, a gente procura colocar também alguns conteúdos, né? Reflexões a respeito do tema, né? De uma forma leve, curta, rápida, mas que cutuca. Gente, muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram em primeiro lugar, que de verdade toca a gente, né? E por estarem aqui, contarem tudo isso pra gente. Valeu demais. Agradecemos. Precisa de mais horas. Agradecemos pelo espaço, né? Porque como nós dissemos, é preciso falar sobre nossas perdas, né? Transformá-las em ganhos, falar sobre os nossos lutos, e vocês abriram esse canal pra gente aqui, deixando a gente tão à vontade. Então, eu agradeço muito o espaço, viu? Gente que agradece. Pelo que vocês falaram, agradeço muito a oportunidade, inclusive porque a gente retoma todo o nosso processo, né, Gisele? É sempre uma renovação. Sim. É sempre uma renovação quando a gente está juntas, que não é sempre, a correria, né, nos impede. Mas, nossa, só a vinda pra cá a gente já foi conversando. Já nasce outro livro, viu? Eu ia já perguntar isso, mas falei, não sei, a gente não combinou. Mas sim, já tem alguma coisa, na verdade, a Gila aí. Já tem ideias aí. Sim, a gente vai escrevendo, né? Conforme Que vai maravilha. sentindo, mas não sei, vamos ver. Só o futuro vai dizer. Essa parceria tem coisas para contar ainda, né? Para acontecer. Tem muita poesia ainda. Isso. Então tá bom, a gente fica por aqui, continue seguindo a gente se vê no próximo episódio, acompanhe as meninas para saber do próximo livro. Se eu fosse vocês, eu dava uma olhadinha, é muito lindo. Obrigado e até o próximo.